Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Quarta-feira passada, na reunião que deveria votar o 14º salário para aposentados e pensionistas, em meio a uma discussão de onde encontrar recursos para bancar o 14º salário, um deputado federal deu uma sugestão: aumentar um valor pequeno em impostos, que poderia ser até de bancos, para pagar esse 14º salário. Muitas pessoas entraram em contato com o nosso canal perguntando se isso era possível. Então vamos ver o que o deputado Enio Verri, do PT, disse a respeito de encontrar ou de apontar recursos para o pagamento do 14º salário. Sobre o 467, que o nobre deputado defende, ele é um debate profundo numa comissão como a nossa, a Comissão de Finanças e Tributação. Agora, alternativas, caso a gente queira, é possível. Então eu quero ficar no primeiro ponto. Se o nobre relator ele colocasse lá em aumentar 0,5% a contribuição social do lucro líquido dos bancos, se ele colocasse na proposta dele, já teria atingido as exigências da lei de diretrizes, da lei de responsabilidade e do regimento dessa casa. Bastava apenas ele colocasse de qual é a origem. Daqui a origem. Ah, mas não passa. Não, meu papel é apresentar a origem, depois é outro assunto. Então, só isso já resolveria. Como vocês puderam ver, o deputado apontou criar-se um pequeno imposto que cobriria os gastos com o 14º salário. Nós já falamos sobre isso diversas vezes aqui no canal. Não é possível no momento. Vejam que quando se cria um novo imposto ou se muda alíquotas, é necessário um tempo para que a lei entre em vigor. O nome disso é noventena. Então, só entraria em vigor 90 dias após a aprovação da lei. Então, primeiro precisaria um projeto de lei ser transformado em lei pelo Congresso Nacional. E só depois de publicada esta lei, 90 dias após a publicação, é que entraria em vigor. Provavelmente o deputado Enio Verri esqueceu disso. Vamos ver aqui o que é a noventena. Então vejam. Então aqui está, meus amigos, princípio da noventena, direito tributário. O princípio da noventena também é conhecido como princípio da anterioridade mitigada ou anterioridade nonagesimal. Ele é fruto da atividade do constituinte derivado, tendo sido incluído na Constituição Federal por meio da Emenda Constitucional número 42/2003. A garantia que ele traduz se agrega à garantia do princípio da anterioridade, uma vez que eles são conjuntamente aplicáveis. A instituição do princípio da noventena teve como objetivo driblar manobras tendentes à publicação de leis majoradas de tributos no findar do ano, cuja eficácia já pudesse ser exigida no início do ano seguinte. Sem o princípio da noventena, poderia o legislador publicar uma lei fixando o aumento de determinado tributo em 31 de dezembro, que ela surtiria efeitos já em 1º de janeiro, de maneira, na verdade, a driblar o princípio da anterioridade e, consequentemente, ferir a segurança jurídica dos contribuintes. Vamos ler mais um pouco. Graças ao princípio da noventena, a lei que institui ou majora tributo não pode surtir efeitos antes de decorridos 90 dias da sua publicação,
observando conjuntamente o princípio da anterioridade. Assim, caso haja a publicação de uma lei que majora determinado tributo em novembro, por exemplo, ela surtirá efeitos apenas em meados de fevereiro. Antes de prosseguir, vejamos o dispositivo que consagra o princípio em estudo. Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 3º, cobrar tributos. C. Antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea B. O mesmo que foi dito acerca do princípio da anterioridade se aplica também ao da noventena, ou seja, a sua incidência é a regra, mas existem exceções previstas no texto constitucional. No caso do princípio da noventena, todas as exceções estão previstas no artigo 150, parágrafo 1º, segunda parte da Constituição Federal. Como vocês puderam ver, o princípio da noventena: não se pode criar tributos, majorar tributos e cobrá-los antes de 90 dias da publicação da lei. Por isso dissemos que o deputado Enio Verri equivocou-se quando deu aquela ideia, e muitos canais do YouTube compraram a ideia, como já dizendo, o deputado federal Enio Verri mostrou o caminho onde se pode buscar esses valores. E isto não pode acontecer por tudo isso que acabamos de dizer. Então o problema continua, porque é necessário que se indique a fonte para esses recursos. O governo não pode apenas majorar, aumentar tributos, impostos, porque existe uma lei que regula tudo isso, ou que regulamenta tudo isso, de acordo com a própria Constituição Federal. O que nos espanta é que são pessoas que estão na Câmara dos Deputados há bastante tempo e dizem essas coisas. A população toma como se fosse uma verdade absoluta, e não é. Não se pode criar tributos e querer cobrá-los logo no outro dia. Isto não resolve o problema do 14º salário. Então aí está, meus amigos, nós fizemos este vídeo para mostrar que a ideia do deputado Enio Verri pode ser aproveitada, mas não para logo. O governo pode querer criar um novo tributo, majorar uma alíquota, desde que o Congresso Nacional aprove a lei e esse tributo passe a ser recolhido pela União, Estados, Distrito Federal e municípios depois de 90 dias da publicação da lei. Isso está no texto constitucional. E me admira muito deputados que já estão há bastante tempo no Congresso Nacional não se ater a este fato, porque é conhecido. Eu mesmo já falei sobre isso aqui no canal diversas vezes. A noventena precisa ser respeitada porque está no texto constitucional. Então, para todos aqueles que estão dizendo, o deputado Enio Verri agora disse de onde buscar esses valores. Poder pode, mas não para logo. E não podemos esperar mais 90 dias depois da aprovação de uma lei que ainda não há nenhum projeto de lei. Seriam precisos pelo menos 6 a 8 meses para tudo isso tramitar, ser aprovado, sancionado e assim por diante. E o Congresso Nacional aprovar. O Congresso Nacional tem que aprovar tudo isso. Não pode o presidente apenas
fazer a lei, jogar para o Congresso e o Congresso apenas outorgar isso ao presidente da República. O Legislativo tem que aprovar, depois de sancionado, publicado em Diário Oficial da União, são 90 dias para começar a cobrar os impostos. Então esperamos que com este vídeo tenhamos tirado todas as dúvidas dos nossos amigos. Dinheiro o país tem de onde buscar. Nós temos reservas. A questão é indicar legalmente de onde sairão os recursos. A ideia do deputado Enio Verri de criar mais impostos até para os bancos é viável, pode ser até aproveitada, mas não nesse momento para o 14º salário. Porque, como falamos, tem que cumprir a regra que está no texto constitucional. Chama-se noventena. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é sexta-feira, 29 de outubro de 2021. Muito obrigado a todos.